Papai e mamãe, pare de projetar a sua vida na vida dos seus filhos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quantos pais estão colocando os seus sonhos nos seus filhos? Pais que não tiveram os seus sonhos realizados. Quantos pais, eu já ouvi pais que falaram assim, eu não consegui seguir aquela determinada profissão, mas o meu filho vai seguir. Papai e mamãe, isso é errado. Sabe por que é errado? Porque os seus filhos não são a sua continuação. Os seus filhos são seres humanos individuais. Eles precisam viver os seus próprios sonhos. Eles precisam viver as suas próprias experiências. Eles precisam escolher o que eles vão querer da vida deles. Não é você. Não é você que vai escolher por eles. Não é você que vai escolher a profissão que eles vão seguir, mas é eles que vão fazer isso. Quantos filhos estão frustrados, tristes, desanimados, porque os pais escolhem as coisas para eles? Tudo bem, enquanto os filhos são crianças, é os pais realmente que agem por eles, que tomam decisões por eles, mas muitas vezes os filhos crescem e os pais continuam do mesmo jeito, escolhendo qual caminho os seus filhos vão seguir. Não é você que vai escolher, é os seus filhos. E se eles quebrar a cara lá na frente, é problema deles. É problema deles. Mas depois que os filhos crescem, depois que os filhos estão maiores de idade, é eles que precisam viver as suas próprias experiências. Quantos pais têm medo de determinadas coisas, de determinadas situações, e eles falam assim para os filhos: filhos, isso faz medo. Isso faz medo. Quando você fala isso, você paralisa o seu filho. Porque o filho fala assim: não, eu não vou fazer isso porque o meu pai, a minha mãe falou que isso faz medo. Eu até entendo que em algumas situações os pais eles estão sendo cuidadosos, eles estão sendo prudentes para com os filhos, né? Até um certo ponto sim, mas até que ponto? Por exemplo, relacionamento mesmo. Quantas mães falam para as filhas bem assim: filha, você não pode casar. Filha, não case não, porque casamento é ruim. Filha, não tenha filhos. Não seja mãe, porque é muito ruim. É ruim para você, talvez não seja ruim para a sua filha. Se você teve um casamento difícil, se você teve uma experiência difícil, se você se relacionou com um homem ruim, isso não significa que a sua filha também vai se relacionar com um homem ruim. Se você viveu uma experiência, um trauma ruim, uma decepção, não significa que a sua filha vai viver a mesma coisa que você viveu. Ela pode vivenciar o que você viveu? Pode sim, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Você não pode colocar isso e dizer que, filha, não se relacione porque homens são ruins, porque homens são traidores. Não, existe homens traidores? Existe sim, mas também existe homens que não traem. Existe homens que batem na mulher, que maltratam a sua esposa? Existe. Mas também existe homens que tratam muito bem as suas esposas, que cuidam, que respeitam muito bem as suas esposas. Então, querida e querido papai e mamãe, não fale que as coisas é ruins, que a vida é ruim para os seus filhos, porque você viveu uma experiência ruim. Você não pode tirar a conclusão da vida porque você teve uma escolha ruim, porque você viveu algo ruim na sua vida. Não, não faça isso com seus filhos. Assim, você bloqueia os seus filhos, você paralisa os seus filhos. O seu filho, ele começa a pensar igualzinho a você. Eu falo isso por mim. Eu vivenciei isso. Eu casei com 25 anos, mas eu casei com muito medo. Eu tive muito medo de casar. Por quê? Porque a minha mãe falava para mim que os homens eram ruins. Ela falava para mim que casamento não era bom, que os homens eram ruins. Eu também fui criada em um lar muito distorcido, muito desorganizado, onde o meu pai, ele maltratava a minha mãe. Meu pai, ele bebia muito, ele maltratava a minha mãe, ele por várias vezes queria
ter relação sexual com a minha mãe sem permissão dela. E eu também cresci acreditando que todo homem era igual ao meu pai. E eu criei um trauma dentro de mim, eu criei um medo dentro de mim. Eu falava assim, nossa, então eu não quero casar. E eu demorei muito, sabe? Eu pensei muito, casei com muito medo, pedia muito a Deus, orava muito, falava, Deus, não me deixa sofrer nesse casamento. Eu não quero sofrer, eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Então, isso são as crenças limitantes que me atrapalhou até um certo ponto. Mas hoje eu vivo um casamento feliz, hoje eu vivo um casamento abençoado, hoje eu tenho um marido que me respeita, que me ama. Não foi igual a minha mãe, não foi. Então assim, filho, pai e mãe, não significa que você viveu uma história triste. Não significa que você viveu uma história sofrida. Não significa que os seus filhos vão viver a mesma história que você. Os seus filhos não são a sua continuação. Não são. Seus filhos são seres humanos individuais. Eles precisam fazer as suas próprias escolhas. Eles precisam viver os seus sonhos. Para que eles cresçam, para que eles evoluam, para que eles aprendam. E eles só vão aprender quando eles viverem as suas próprias experiências. Quando eles viver as suas próprias frustrações, viver os seus próprios medos. Eles precisam ir, porque se eles não for viver as suas experiências, eles não vão aprender, eles não vão ter conhecimento da vida, tá? Então, papai, tome cuidado com relação a isso. Quantos pais falam assim, eu não realizei determinada profissão, mas o meu filho vai realizar. Isso é errado. Não, o seu filho não vai escolher a profissão que você quer. O seu filho vai escolher aquilo que ele se sinta bem, aquilo que ele se sinta feliz, aquilo que traz realização profissional para ele. Não é a sua profissão. Se você não teve condições de realizar aquela profissão que você gostaria, tudo bem. Mas o seu filho, ele vai escolher o que ele quiser, o que vai ser melhor para ele. O sonho dele não é o seu, não é o seu. Tá certo, papai e mamãe? Observe isso. Observe o que você está falando para os seus filhos, tá bom? Um beijo no teu coração e fica com Deus.